E aí, espectadores da Galáxia Prisão, eu estava ouvindo ontem uma notícia que é sobre o desmatamento no Brasil. É o que eu digo, no Brasil a gente não precisa de bomba atômica para acabar com o mundo, não. O brasileiro vai acabar com o mundo só sem bomba atômica, sem guerra. É um alqueire a cada 40 alqueires de mata nativa no Brasil foi queimado. Entre, parece que outubro a janeiro, a maior queimada há 40 anos nunca ouvi uma coisa dessa. Faz 40 anos que. E aí você sabe, um desgoverno total, né? Apesar de nós não, na realidade não termos mesmo um governo central que não temos possibilidade disso. É melhor não ter. Melhor seguir as regras, né, do sistema. Porque um país que, na realidade, é só um desenho sobre a região brasileira, ali sobre o país, né, que delimita as fronteiras. A nação nós não temos. Nunca vai ter. Não estou aqui reclamando coisa de temos que fazer, não sou ativista de porra nenhuma, entendeu? Estou falando para pessoas que têm consciência e pessoas que precisam confirmar essa ideia, ter ciência do que está acontecendo. Mas é melhor, obviamente, botar uma pessoa que vá auxiliar a sociedade de uma forma real. Entende? Mas essas pessoas que resolvem fazer isso no Brasil quase sempre são assassinadas ou tentam acabar com a vida delas, né? Tem aqueles outros que mantêm sua representação, aquela representaçãozinha chula, né? Mas é preferível votar do que não votar. E daí eu estava assistindo isso aí e vou verificar, para fazer um levantamento ali sobre. Realmente é mata nativa, sobre a mata nativa. Há um número mínimo, porque na mata nativa brasileira é um negócio de 400 milhões de alqueires, por aí. E é apenas 2%. Mas 2%, esses 2%, na mata nativa brasileira não retorna mais, porque o solo da Amazônia é um solo pobre, ele é um solo, ele é rico, você vê assim na vegetação dele abundante, mas o solo, ele levou centenas de anos e ele se alimenta com a própria folha dele, é um ciclo. Ele não é um solo rico, o solo amazônico, o solo da Amazônia, de muitas áreas dessa floresta subtropical. Não conheço, não sou especialista disso. Mas eu fui para a escola quando vi. Autodidatismo auxilia muito. Entendeu? Procurava estudar. Quando eu estava na escola, apesar de não ter tido uma, um auxílio nos estudos ali e tal, quando eu estudava, procurava entender.
Agora, mudando de assunto, quando fui procurar um aparelhinho para você ligar o PC ao headphone, porque eu tenho um headphone que é pino banana, mas só que ele P3. E você, como você sabe, todo computador, todo PC é independente. Tem a entrada para o microfone e a saída de áudio. Então você tem que transformar. Se você tem um headphone P3, você tem que transformar ele para P2, combo. E aí se procura isso na internet, porque se você estiver um pouco mais distante dos grandes centros no Brasil, você não vê uma loja que tem uma coisa simples, necessária demais. Você não vê, você tem que comprar na internet. Já liguei para uma série de pessoas aí. Uma coisa simples, que às vezes o cara pensa assim, pô, se eu botar um negócio desse, entendeu? O vendedor pensa assim, se eu botar um negócio desse, os caras não vão comprar headphone assim que eu trouxe e tal, tem que ser aquele headphone, cara, entende? O cara, eles mesmos se detonam. Porque você vê, se você tem um combo desse, você não vai se importar, você vai comprar o combo, mas o headphone não vai se importar qual headphone você tem, entende? Mas em nenhuma loja, não é só em Joinville, se você for lá para o Mato Grosso, mais as cidades assim um pouco menores lá, Joinville não é tão pequeno assim, mas você não consegue encontrar, por quê? Porque a mentalidade do brasileiro é imediatista. É uma mentalidade imediatista. Ele não pensa em chegar assim, não, pô, peraí, tem isso aqui, eu vou vender isso também. Uma coisa simples, entendeu? O cara pensa, não, eu não vou pegar isso aí não, porque aí não vai vender esse meu tipo, esse modelo de headphone aqui, entendeu? Porra, é uma ideia retrógrada, entende? Uma coisa medíocre, que a ideia do brasileiro é medíocre. Então eu não me julgo brasileiro, porque Brasil não é uma nação, não é um povo. Brasil é um comportamento, brasileiro é um comportamento. E é um comportamento nocivo. É nocivo. Desde o tempo da lei de Gerson, que era tão absurdo, e que o cara fez um anúncio de cigarro, né? Gerson era um grande jogador de futebol, foi contratado e ele representou ali, ele fez a propaganda ali, né? Devido à ideia do brasileiro gostar de levar vantagem em tudo. Entende? A ideia do brasileiro. Então, ele falava, quem já entendia um pouco naquele tempo, você vai lembrar, né? Você gosta de levar vantagem em tudo, certo? Leve você também, leve Vila Rica. A marca de cigarro. Continua assim e pior, e a tendência é piorar. Porque me lembro, após o advento, grande advento da internet, que foi uma coisa fantástica para a humanidade, né? Após isso aí, os primeiros eram os primeiríssimos, realmente, eu não vou ser hipócrita aqui, eram realmente intelectuais e autodidatas. Entende? Nós criamos coisas ali que ninguém imaginava. A gente era, porra, chegava a ser ridicularizado. Entendeu? A gente chegava a ser ridicularizado. Ninguém entendia o que era, achava ridículo, achava que era coisa de criança. Entendeu? Achavam que era coisa de criança. Mas não culpo as pessoas, não quer dizer. Outras olhavam com carinho, outras olhavam com atenção, mas aqueles outros olhavam assim, porra, entendeu? E o cara está gastando tempo com isso aí, em vez de estar. E aí, essa é a mentalidade.
Como até diz ainda o Silvio Santos não é um apresentador. Antes de tudo, Silvio Santos é um grande empresário. Entende? Silvio Santos é o monstro do empresário. Entendeu? Ele é o grande monstro do empresariado. Então o que acontece? Ele dizia assim, naquele tempo, não, eu respeito muito os, os internautas, porque são pessoas muito inteligentes. Não é uma questão de, porra, não é questão de vaidade. Pense o que quiser, porra. É uma questão de fatos que serem comentados. Entende? Naquele começo, ele já naquela idade dele, ele já conseguiu captar, e já, naquele tempo dele já estava acabando isso. É natural isso, é uma sequência natural. Começa sempre com uma pessoa com dom, desde cedo, já de criança, já entende aquilo, já busca conhecer, procurar aquilo. Aí aquilo ali floresce, desenvolve, dá frutos, aí vai atraindo as outras pessoas, simplesmente por curiosidade, por usuário. Ninguém, a natureza não obriga, ninguém, não estou dizendo que todos têm que ser obrigados a porra nenhuma, puta que o pariu nenhuma. Estou comentando fatos, entendeu? Fatos. E aí o que acontece? O, o cara, a natureza das coisas, a grande quantidade de pessoas, né, não visa desenvolver, visa o lucro. Entende? Visa o lucro. Depois vão vindo os predadores. Né? Esses predadores visam o lucro de qualquer que seja forma. Entende? Esses são os mais terríveis. Visam o lucro de qualquer que seja forma. Porra, não tem cara aí que faz grupo para criança aí se cortar, se ferir. Esses aí são os merdas, né? Que depois eles surgem. Infelizmente é assim. Infelizmente é assim. Falar em outras coisas mais terríveis ainda, que eu não estou afim de ficar comentando isso aqui. Uma outra hora. E daí que é isso que ocorre. A natureza principal do brasileiro é essa. Então, quando eu digo que não sou brasileiro, é porque eu não faço parte dessa ideia. Muita gente também não faz parte dessa ideia. Entende? Muita gente pensa diferente, mas são muito poucos. Né? Porque, como diz encerrando esse assunto, como diz o poeta, né? Como diz o poeta, ele fala assim: os idiotas venceram. Os idiotas venceram, não é? Porque, não por causa da capacidade, mas porque são muitos.